Olá, chegando para você o nosso Rezando a Palavra, já terceiro domingo do Advento. Vem comigo porque hoje a nossa reflexão gira em torno de uma pergunta importante. O que devemos fazer? Vem comigo porque está chegando para você o nosso Rezando a Palavra de domingo. Muito bem, meu querido irmão, que bom, saudade que estava já de encontrar com você aqui em nosso encontro de fé, isso, nosso Rezando a Palavra. Espero que você esteja bem e desejo que o bom Deus, este tempo de advento, de preparação para o Natal, esteja sendo um tempo de graça, de alegria, que inclusive é uma das palavras de ordem deste terceiro domingo do Advento. Bom, como eu disse já na abertura do nosso encontro, o que devemos fazer para experimentar este Deus? O que devemos fazer para construir o reino? O que devemos fazer para esperar o Senhor? O que devemos fazer para construir a proposta que Deus manifesta de maneira tão clara em Cristo Jesus? Pois bem, vamos lá. Primeiro, a primeira leitura de hoje, um trecho do livro de Sofonias, nos apresenta o profeta dando uma palavra de ânimo, de força, de coragem para o povo. Vale lembrar que provavelmente este texto bíblico, quando ele foi escrito, foi logo após a experiência do povo de Judá, quando sai do exílio e volta para sua terra, e o povo tem que reconstruir a sua história, a sua vida, diante de uma situação de pobreza. Ora, o que nos traz de importante e de belo neste texto bíblico? A primeira coisa é que, o que aconteceu com este povo? Ora, este povo foi dividido. Uma parte ficou na sua terra sofrendo todas as amarguras possíveis de um governo corrupto que explorava com altos impostos e um crescimento absurdo da pobreza, da miséria. O outro grupo que foi levado para o exílio vai sofrer todas as humilhações possíveis, além da angústia de estar distante da sua terra, distante do seu povo e impossibilitado, inclusive, de viver uma experiência mais profunda da fé. É nesse momento que o povo encontra uma possibilidade de retorno para a sua terra. E aí vão entender que distante do seu Deus, governos distantes de uma proposta de verdade e de justiça só oprimem e massacram o seu povo. Assim, o texto bíblico vem de fato deixar claro para nós que uma sociedade injusta é uma sociedade marcada pelo sofrimento. Assim, o povo vai entender que a partir da voz de Deus devem recriar um ânimo. Por isso o texto bíblico vai dizer: tenham ânimo. E penso que essa ordem é tão forte e tão importante para nós nos dias de hoje. Não desanimemos. O Senhor está contigo, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa justiça. Assim, o texto vai deixar outra coisa muito clara: como essa sociedade sofrida, cansada, massacrada, perseguida, irá reconstruir. Essa sociedade será reconstruída exatamente por meio dos pobres, pois o texto deixa uma coisa muito clara: os homens e mulheres marcados pela ganância e pelo poder são incapazes de reconstruir uma sociedade melhor. Assim, o texto nos enche de esperança, porque todos os pobres e sofridos tornam-se sinal de que Deus escolhe estes para reconstruir o reino, o mundo que ele sempre sonhou e desejou. E então voltemos para aquela pergunta: o que devemos fazer? O texto gira em torno, o texto do Evangelho de hoje gira em torno de João Batista, que na verdade a todo momento aponta para aquilo que será pleno em Cristo Jesus. Então a pergunta: o que devemos fazer? E a primeira resposta está naquilo que o percursor João Batista vai dizer. A primeira coisa para ser feita, para experimentar o Deus da Bíblia, o seu reino, a proposta de Jesus, é exatamente a partilha.
João vai dizer, se você tem 2 túnicas, dê uma. Ou seja, não se está dizendo de esmola ou de uma pequena ajuda, é dividir de forma igualitária. E penso que nós estamos tão distante disso, né, queridos? Quando nós olhamos para o tipo de sociedade que nós construímos, cada vez as pessoas querem ter e a partilha está cada vez mais distante das nossas relações. Claro que é bem verdade que nós encontramos inúmeras e incontáveis manifestações de tantos grupos, de tantas pessoas que partilham daquilo que elas têm para que o outro também tenha. Além da partilha, João vai lembrar no Evangelho de hoje, dizendo da dimensão da justiça, pois as sociedades corruptas só criam cada vez mais um abismo entre os poucos que muito têm e entre os muitos que nada têm. É a contradição evangélica que muitas vezes nós cristãos temos dificuldades de compreender. Assim, junto com a partilha, a justiça é mais uma vez uma prova do que nós devemos fazer. E a terceira resposta para esta mesma pergunta vai dizer que, para além da partilha e da justiça, uma sociedade só responderá àquilo que Jesus espera quando ela supera todas as formas de corrupção, todas as formas de ganância e de perseguição. E isso é tão forte porque quando nós olhamos para o mundo, inclusive para o nosso país, é tão assustador quando nós encontramos as nossas lideranças políticas que parece uma verdadeira ladainha, né? Daqueles que legislam em favor de si próprio, com seus altos e escandalosos salários, quando nós vemos uma fome e uma miséria crescentes em nosso meio. Portanto, o que devemos fazer? Devemos partilhar, devemos promover a justiça e, junto com isso, devemos superar todas as formas de corrupção e de exploração. Se a primeira leitura, então, nos convida a não desanimar e perceber que Deus está no nosso meio, se o Evangelho nos convida à partilha, à justiça e à superação de uma sociedade corrupta, a segunda leitura não deixa a desejar. A carta aos Filipenses, e vale lembrar que Filipos foi a primeira comunidade a receber o Evangelho, vai ser uma comunidade marcada pela partilha. Quando percebem que Paulo, o seu pregador, foi preso, essa comunidade envia uma doação para que Paulo receba toda a dignidade. Aqui é outra coisa importante que essa liturgia de hoje vem nos ensinar. A igreja deve ser aquela que apoia os seus líderes, que os ajudem a permanecer no caminho da fidelidade. E como? Com uma palavra de ordem: alegrai-vos. E Paulo vai dizer exatamente isso para os seus amigos, porque naquela comunidade de Filipos, quando 2 lideranças começaram uma briga entre elas, Paulo vai dizer: não, podemos pensar diferente, mas a comunidade dos cristãos deve ser marcada, pela alegria. E como que essa alegria permanece? Permanece quando se tem um discernimento. E que discernimento é esse? O discernimento da capacidade de dialogar, de orar juntos e de, na presença de Deus, tomarmos a melhor decisão. Não aquela que vai favorecer apenas um interesse particular, mas aquela decisão que vai favorecer o todo da comunidade. Assim, neste terceiro domingo do Advento, alegremos, irmãos, porque o Senhor nos convida a não desanimarmos, sabendo que Ele está no meio de nós, para que por meio da partilha, da justiça, da superação dos desejos mais egoístas de corrupção, permanecendo na alegria, na unidade, no discernimento, nós conseguiremos então responder a essa pergunta: do que devemos fazer? Então, o que devemos fazer é tudo isso que acabamos de rezar. Que o Senhor nos dê essa graça de não desanimar, de saber que o Senhor está conosco, de partilhar, de promover a justiça, de superar todas as formas de corrupção, permanecendo no discernimento e na constante alegria. Por isso, alegremos-nos no Senhor. Paz e bem, fique bem e até breve, se Deus quiser.